Bem-vindos ao Quinta Coluna e hoje eu irei ler um trecho de Choque da História de Dominic Venner. O choque da história nós vivemos sem conhecê-lo, nem compreendê-lo. Muitas eras passadas experimentaram choques semelhantes e enfrentaram imensos desafios, como os helenos durante as guerras persas. Ao longo dos séculos, modernos e contemporâneos grandes choques provocaram respostas que marcaram fortemente a história das ideias, influenciando significativamente visões de mundo pessoais e políticas no longo prazo. Maquiavel nasceu em um período tumultuoso para a Florença e para a Itália, no final do século XV. Montaigne, nas guerras religiosas francesas. Hobbes, na época da Primeira Guerra Civil Inglesa. Carl Schmitt, no desastre alemão e europeu que se seguiu ao Tratado de Versalhes. Samuel Huntington, na recém-emergente Guerra Fria. Desde o assustador recuo europeu após a Segunda Guerra Mundial, o desaparecimento das soberanias tradicionais e o fim do jus publicum europeum, que estabelecia limitações à guerra entre Estados, e a sua substituição pelo conceito americano de crimes de guerra e criminalização do inimigo, os europeus estão agora confrontando com um novo choque de história que exige novas respostas. A hegemonia americana levou à globalização completa da economia, muito em benefício dos tubarões da indústria financeira e em detrimento da pessoa média. A estes flagelos devemos acrescentar ainda as consequências incalculáveis da invasão da Europa por massas de imigrantes de origem exótica, totalmente incapazes de assimilação, e o renascimento de antigas potências que até recentemente eram consideradas mortas. Perceber essas rupturas históricas tem estado no núcleo do meu trabalho como historiador desde o início. Isso inclui a relação entre religião e política, religião e identidade, e a continuidade e ressurgimento de civilizações, consideradas em si mesmas como expressões particulares da identidade duradoura de seus povos. Assim, desde o início de sua longa história, antes mesmo de receber seu nome, a Europa encontrou respostas em sua tradição que remonta aos poemas de Homero, eles próprios uma expressão das raízes indo-europeias que datam de muitos milhares de anos. Civilizações superiores não são simplesmente regiões do planeta, são planetas totalmente diferentes. Assim como a nossa Europa, as civilizações chinesas, indianas, muçulmanas, nativo-americanas e hispano-americanas têm raízes que remontam a tempos imemorais. Essas raízes costumam cavar fundo nas profundezas da própria pré-história. Eles se baseiam em tradições específicas que são transmitidas através do tempo em formas sempre mutáveis. Estes são compostos de valores espirituais que constroem comportamentos e nutrem representações. Se, por exemplo, a sexualidade é universal, como a alimentação, então o amor é diferente para cada civilização. Assim como as representações da feminilidade, a culinária, a arquitetura, as artes plásticas e a música. Todas elas refletem uma morfologia espiritual transmitida tanto pelo atavismo quanto pela experiência. Essas características nos tornam quem somos, diferente de qualquer outro. Eles constituem nossa tradição perene, nosso jeito único de ser homens e mulheres diante da vida, da morte, do amor, da história e do destino. Sem eles, estamos fadados a nos tornar nada, desaparecer no caos e no caos de um mundo dominado por outros. Felizmente, a nossa tradição sobrevive no passado subconsciente, apesar de ter sido esquecida devido a velhas divisões que estilhaçaram a nossa memória. Uma memória ainda mais marcada pela crença ilusória na nossa missão universal, uma crença perigosamente errada. Mais errada do que Samuel Huntington poderia ter imaginado. Nega e destrói outras culturas e civilizações, nomeadamente aquelas que ameaçam os valores universalistas ditos ocidentais, que na realidade existem apenas em benefício do mercadores globalizantes e da democracia, sintetizando no tríptico diversão, sexo e dinheiro. Está claro, para nós,
claro que essa pretensão globalista mobiliza a resistência contra si mesma e até a revolta dos povos que a recusam. Essa crença universalista também é perigosa para nós na Europa. Isso prejudica nossa capacidade de compreender que outros homens não sentem, pensam ou vivem da mesma maneira que nós. É perigoso porque age de forma destrutiva sobre nossa própria identidade. Depois de terem colonizado outros povos em nome do universalismo, os europeus estão agora a ser colonizados em nome do mesmo princípio contra o qual não sabem defender-se. Se todos os homens são irmãos, nada pode impedir a chegada dos outros na nossa porta. No passado, quando os europeus eram fortes e poderosos, quando dominavam o mundo, tinham feito de sua cultura cristã ou laica, em ambos os casos universalista e individualista, um instrumento com que conquistavam, pretendendo impô-la a todo o mundo. Isso foi destruído após as convulsões do século XX, as duas guerras mundiais na Europa, a descolonização e o despertar de antigas civilizações. O que antes era uma fonte de força tornou-se a causa de sua fraqueza. Sua velha visão de mundo universalista removeu suas defesas morais, apenas de sua força econômica e alguns vagos movimentos de poder ilusório. A Europa foi julgada nua e indefesa em um mundo ansioso para humilhá-la vingativamente. Em outros lugares, as coisas são percebidas de maneira muito diferente do que o europeu médio jamais poderia imaginar. Para ajudar a elucidar essa realidade, gostaria de citar dois relatos extraídos de experiência francesa. A primeira é de Dalil Boubacar, reitor da Mesquita de Paris e presidente do Conselho Francês de Fé Muçulmana. Ele explica que o Islã é, ao mesmo tempo, uma religião, uma comunidade, uma lei e uma civilização. Não são apenas aqueles que praticam os 5 pilares do Islã que são considerados muçulmanos, mas todos aqueles que fazem parte dessa toda identidade. A palavra-chave aqui é identidade. Nessa forma, o Islã não é simplesmente uma religião. Na verdade, é muito mais do que isso. É uma comunidade, uma lei e uma civilização. Essa interpretação corre paralela a outro relato do filósofo André Comte Sponville. Em um livro sobre ateísmo e religiosidade, ele menciona amigos seus que se identificam como judeus ateus. O termo deixou-o estupefato. Não se pode imaginar cristãos que se identificam como cristãos ateus. Ele se encarregou de discutir o assunto com um ex-colega e ex-militante maoísta. Mas você acredita em Deus? Ele perguntou. Seu amigo sorriu e respondeu: Sabe, para mim um judeu, acreditar ou não em Deus não é realmente o problema. Para Comte Sponville, que foi criado por católicos, isso era antitético à questão central da religião. Seu amigo explicou-lhe que é uma questão completamente diferente. Deus não existe, mas nós somos o povo escolhido. Para ele, ser judeu significa ser fiel a uma determinada história, tradição, lei, livro e comunidade. Essa lealdade ajudou seu povo a sobreviver séculos sem um Estado, uma pátria ou qualquer outro refúgio além da memória e da fidelidade. Quando estamos imersos na cultura cristã, que é ao mesmo tempo universalista e individualista, isso é surpreendente. No entanto, muitas outras religiões, mesmo o islamismo, como acabamos de ver, é claro, o judaísmo, mas também hinduísmo, o shintoísmo ou confucionismo, não são apenas religiões no sentido cristão ou secular da palavra, ou seja, uma relação pessoal com Deus, mas também identidades, leis e comunidades. O pensamento que associa a identidade de um grupo à sua tradição perene pode ajudar os europeus modernos, muitas vezes descristianizados por uma cultura de secularismo profundamente enraizado. Pode ajudá-los a encontrar os fortes laços de identidade que estão além de fé pessoal, ou falta dela. Que laços? Precisamos das tradições, laços capazes de unir os europeus entre si e armá-los moralmente para que possam enfrentar a ameaça iminente de desaparecimento total no grande vazio da caldeira universal e da brasilização. Da mesma forma que alguns se consideram filhos de Shiva, Mohammed, Abraão ou Buda, é importante que os europeus se vejam como filhos de Homero, Ulisses e Penélope. A tradição europeia, cujas origens são
anteriores ao cristianismo, como Bento XVI nos lembrou corajosamente em sua palestra em Rosenburg, em 12 de setembro de 2006, pode ser conciliada com a segurança com as convicções religiosas ou a falta delas, desde que elas se tornem um assunto privado na Europa, seja um cristão, um livre pensador ou o que quer que seja. A questão é que, para resistir e renovar, é preciso superar as variáveis políticas e denominacionais e redescobrir a permanência da tradição que permeou nossos poemas fundadores por milênios.